Vamos começar, Cris? Podemos começar. Vamos então, boa tarde agora formalmente a todos que estão nos assistindo. Eu quero iniciar essa live de um projeto que a MAB está encampando agora nesse período de pandemia, para falar também um pouco da nossa saúde, da saúde do corpo e da mente do magistrado, de todos aqueles que estão envolvidos nesse projeto, nesse processo agora de pandemia, né? Os magistrados em especial, porque nós estamos trabalhando também, assim como outras profissões, enclausurados, né, distanciados, e muitos de nós estamos sofrendo muito com essa situação. Então, a AMAB resolveu encampar esse projeto para que nós possamos, no momento, discutir com profissionais da área essa situação única que estamos vivenciando no mundo. Eu, em particular, doutor Alberto, eu quero agradecer a você a sua presença aqui hoje, porque eu sou um dos profissionais de direito também que acreditam muito na parceria com a sua profissão, porque eu lhe confesso que durante muito tempo, eu conto às vezes isso em lives que eu faço, eu resistia a usar a capacitação dos psicólogos em meus trabalhos, né? Acostumado juiz do interior, né? Trabalhando com cavalo, com boi, com vaca. E aí eu dizia que era frescura trabalhar com terapia. Mas tive a grata satisfação de, depois logo que cheguei em Salvador, ver da necessidade de trabalharmos em conjunto, principalmente no direito das famílias, que eu sou presidente nacional, estadual do IBDFAM, e comecei a incentivar, de fato, a participação dos psicólogos nas ações de alienação, de uma forma geral, de todas as relações de afetividade, né? Então, eu acho que o mundo agora, com a pandemia, segundo eu vi ontem uma artista falando, que é a Maris, que vem para bem, e o mundo agora, diante da pandemia, vai valorizar bem mais a especialidade dos psicólogos e ver a necessidade que nós temos, não somente de cuidar do corpo, mas cuidar especialmente da nossa mente, para que nós tenhamos uma saúde perfeita e completa. Quero lhe dar as boas-vindas e boas-vindas aos colegas que estão por aí. A nossa colega também, Cristiane, que é uma das que viu logo de imediato na magistratura, e além da magistratura, na ciência da psicologia, um escape para a saúde do corpo e da mente. E tem passado isso de maneira muito caridosa aos colegas, sempre que possível. Ela está nos ajudando, doutor Alberto, com as suas orientações, com os seus ensinamentos, como que a gente consegue fazer para passar essa fase, não somente pandemia, a magistratura em si é uma profissão muito estressante que precisa desse acompanhamento quase que diuturno de um profissional junto a nós, não somente para os nossos trabalhos. Cristiane, muito boa tarde, querida, como sempre. E agora eu passo a bola a você. Então, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Alberto, meu colega querido, muito obrigada. Vou apresentar o doutor Alberto Neri. Na verdade, eu conheci o doutor Alberto através do curso de formação em logoterapia. Como o Alberto bem falou, eu sou adepta a essa inter e multidisciplinariedade entre o direito e a psicologia, em especial para nós profissionais também, né? Professora que sou da cadeira de gestão de pessoas, então eu primo pela qualidade de vida dos nossos colegas e dos servidores. E acredito que a logoterapia, nessa sua essência de terapia do sentido de vida, tem nos ajudado e com certeza irá nos ajudar. Então, doutor Alberto, assim, a palavra é sua, a fala é sua, né? E com certeza nós vamos ter aí uma tarde maravilhosa. Obrigado. Eu agradeço aí as palavras do meu xará, doutor Alberto, da doutora Cristiane, que tem acompanhado ali o meu trabalho.
E as pessoas que estão nos assistindo aqui também, vocês que fazem parte, não é, desta seleta categoria profissional, que, como disse o Dr. Alberto, é constantemente exposta a situações de altíssimo estresse. E quando a gente fala, né, dessas aproximações da psicologia com outras áreas, algumas vezes me perguntam, né, e eu tenho essa área específica da psicologia na qual eu tenho me aprofundado e tenho ensinado também, e várias vezes me perguntam, a logoterapia seria útil para alguém que trabalhe na área do direito, né? Não só na magistratura, mas na área do direito de maneira mais ampla? E a minha resposta sempre é que, com certeza. Por quê? Porque ela é uma vertente psicológica que ela traz um olhar mais completo sobre o ser humano e mais ainda sobre o sofrimento humano. A doutora Cristiane está fazendo lá o curso, né? Tanto é que eu fiz questão de criar um curso que fosse aberto. Ele tem lá algumas coisas que são mais características da psicologia, talvez mais voltado para psicólogos, mas eu fiz questão de criar de uma forma que fosse acessível para qualquer pessoa, porque eu também acredito, assim como vocês acabaram de falar, que esse diálogo da psicologia com outras áreas, como, por exemplo, a área do direito, é fundamental. E eu acompanho, né? Tenho alguns familiares trabalhando como advogados e às vezes a gente também precisa, né, dos advogados para nos auxiliarem, dos juízes fazendo a mediação, e tenho notado assim o quanto que faz a diferença quando a gente encontra profissionais que têm esse olhar, porque a letra da lei ela é muito dura e nem sempre ela contempla todas as especificidades de cada situação e de cada ser humano. Então, mais do que a letra da lei, é o olhar humanizado na interpretação dessa letra que realmente pode fazer a diferença, que pode trazer justiça. E esse olhar humanizado só pode vir a partir de alguém que entenda o ser humano de maneira mais profunda. Então, de fato, acaba se tornando uma exigência muito grande que recai sobre vocês, porque vocês têm que conhecer as regras, as leis, mas também têm que conhecer as pessoas. E acho que, como em muitas outras graduações, enfatiza-se muito a parte técnica e nem sempre o tanto quanto seria necessário da parte humana. Então, eu só tenho aqui a parabenizar vocês por estarem trazendo esses assuntos à tona como uma forma de complementar a formação, porque eu não tenho a menor dúvida que isso pode beneficiar muitas pessoas. E como eu estava dizendo aqui, eu gosto de uma área específica, gosto de muita coisa em psicologia, mas a minha grande paixão na psicologia é a logoterapia, que é uma das teorias psicológicas. A gente ouve muito falar do Freud, né? O pessoal ainda brinca que Freud explica tudo e tal, mas Freud é uma das teorias, né? A psicanálise, uma das teorias importantes e tudo mais. Só que existem assim dezenas de explicações psicológicas para os diferentes fenômenos humanos. E eu encontrei na logoterapia uma das melhores, posso garantir isso para vocês. Eu vou compartilhar aqui algumas lâminas de slides com vocês e aí vocês vão entender melhor, assim eu não fico só no falatório aqui, eu consigo mostrar um pouco para vocês daquilo que eu estou querendo dizer. Então, estou falando aqui sobre, quando eu falo da logoterapia, eu estou falando da vertente psicológica que enfatiza a busca por um sentido e a importância de se ter um sentido na vida. Como elementos fundamentais, essa teoria vai nos dizer o seguinte, que a vida sempre tem um sentido e que o ser humano tem vontade de viver e encontrar esse sentido e, ao mesmo tempo, ele é livre para encontrar esse sentido. Que tipo de liberdade é essa? Não é uma liberdade, obviamente, irrestrita. Tem coisas que vão nos limitar. Por exemplo, a nossa herança genética, o lugar onde a gente vive, a época em que a gente nasceu, todos esses
fatores de limitação. A gente não pode escolher tudo, mas dentro das condições que nós recebemos, aí sim nós somos capazes de fazer escolhas. E são essas escolhas, a liberdade para essas escolhas que também nos permite sermos livres para encontrarmos um sentido para a vida. A teoria foi criada por um psiquiatra e neurologista de formação, vamos dizer assim, mas um psicólogo por vocação, chamado Viktor Emil Frankl. Viktor Frankl, além de ter sido um grande teórico da psicologia, um grande psiquiatra e neurologista vienense no século XX, foi também o prisioneiro de número 119, 104, nos campos de concentração nazistas. E essa é uma das partes tocantes da sua história. Então, ele, entre 1942 e 1945, esteve em 4 campos de concentração diferentes, inclusive Auschwitz, que é o que vocês podem ver aí na foto. Nesse meio tempo, tudo aquilo que ele estava começando a construir na sua carreira enquanto médico, alguém já, embora jovem, respeitado nos círculos no qual ele frequentava, já havia iniciado a criação da sua teoria, que era a logoterapia, a teoria do sentido da vida, a psicologia do sentido da vida. Quando ele volta, então, para Viena, depois desses quase 3 anos nos campos de concentração, ele literalmente perdeu tudo que tinha. Perdeu seus familiares, perdeu sua casa, perdeu a sua profissão, que ele estava começando a exercer, e ele é obrigado a recomeçar. Mais especificamente, numa data muito próxima, né, no dia 15 de agosto de 1945, ele pisa de novo na sua cidade natal, com a necessidade de recomeçar sua vida agora já aos seus 40 anos de idade. E ele vai dizer o seguinte, né, que quando ele foi para os campos de concentração, ele se sentiu intimado pela vida a colocar em prática as ideias que ele mesmo ensinava, que era a sua teoria. E ele dizia o seguinte, que eram 3 formas de se encontrar um sentido para a vida. E isso é um pilar que permaneceu assim como fundamental na sua teoria até o final. E as 3 formas seriam através dos chamados valores de criação, ou seja, através dos meus trabalhos ou das ações que eu pratico, os meus estudos, os meus hobbies, as minhas atividades no dia a dia, a maneira como eu preencho a minha vida com as minhas ações, é uma das formas de se encontrar um significado. Através dos valores de experiência, ou seja, experimentando algo ou encontrando alguém. Isso significa as experiências como a experiência da bondade, da verdade, da beleza, da cultura, da natureza, da arte, ou ainda encontrando um outro ser humano e amando na sua originalidade única. Em outras palavras, servindo a alguém através de um ato de amor. Isso pode ser tanto através de um relacionamento propriamente dito, como de marido e mulher, pais e filhos, amigos entre si, como também através de uma experiência mais ampla, que é o amor pela humanidade, que muitas vezes a gente manifesta também no exercício da nossa vocação, né? Fazendo algo que possa contribuir para as pessoas de maneira geral. E em terceiro lugar, e talvez essa seja assim, a grande contribuição da sua teoria, é que ele vai dizer assim, se a vida sempre tem um sentido, então ela precisa ter apesar do sofrimento, porque o sofrimento faz parte da vida. Não tem como viver sem passar pelo sofrimento. Então, através dos chamados valores de atitude, segundo Frankl, seria possível também o indivíduo, através da atitude que ele tem em relação ao sofrimento inevitável, encontrar um significado para a vida. Seriam nas fatalidades ou situações nas quais nada pode ser mudado. E ele vai dizer, o sofrimento deixa de ser sofrimento quando se encontra um sentido. E o desespero, ele vai dizer que é justamente o estado de sofrimento sem sentido, sem significado. Então, quando o indivíduo
não é capaz de encontrar um sentido em meio a todo o sofrimento que ele passa, ele pode cair em desespero. Com relação à liberdade humana, ele fala, né, ele traz à tona a seguinte questão: e lá num campo de concentração, como a coisa funcionava? Será que até ali nós poderíamos dizer que havia liberdade entre prisioneiros numa condição subhumana? E aí ele diz assim, no seu livro clássico, né, que é o livro Em Busca de Sentido, o livro que eu mostrei ali naquela imagem, naquela foto. Onde fica a liberdade humana? Não haveria ali um mínimo de liberdade espiritual no comportamento, na atitude frente às condições ambientais ali encontradas? Será que a pessoa nada mais é do que o resultado de múltiplos determinantes e condicionantes, sejam eles de ordem biológica, psicológica ou social? No campo de concentração se pode privar a pessoa de tudo, menos da liberdade última de assumir uma atitude alternativa frente às condições dadas. E havia uma alternativa. Então, a sua argumentação vai muito no sentido de que sempre há uma alternativa, ainda que seja a alternativa de encarar o sofrimento com dignidade, quando ele não pode ser mudado. Porque justamente uma das suas ideias centrais também é de que o ser humano ele está à mercê da chamada tríade trágica da existência. O que seria essa tríade trágica? Dor, culpa e morte. Não há um ser humano sequer que possa dizer que jamais sofreu, jamais sentiu dor, que jamais falhou, logo não sentiu culpa e que não morrerá. Então nós temos que nos deparar com a tríade trágica. E se ela faz parte da vida, e a vida sempre tem um sentido, então a vida precisa ter um sentido apesar disso tudo, apesar do sofrimento. Ele nos ensina que sempre que possível nós devemos evitar a dor. Sofrer, isso não quer dizer então que a gente tem que buscar o sofrimento para encontrar o sentido da vida. Não, é que apesar do sofrimento a vida pode ter um sentido, mas se a gente puder evitá-lo, melhor, o máximo possível. Mas logo que um doloroso destino se apresente como imutável, esse sofrimento não somente deve ser afirmado, como transformado em algo significativo, em uma conquista humana. E é nesse ponto assim que a mensagem da logoterapia ela acrescenta muito a psicologia como um todo, porque ela vai dizer o seguinte, que não somente então é possível, mas que essa é a experiência mais nobre na busca de sentido. Reserva-se às pessoas que, privadas da possibilidade do trabalho ou do amor, escolhem livremente uma atitude afirmativa da vida, erguendo-se por si mesmas e crescendo para além de si. O que importa nesse caso é a postura que se decide ter, a atitude que permite heroicamente transformar a miséria de um sofrimento inevitável numa conquista, num triunfo. Bom, essa é a essência, vamos dizer assim, da logoterapia. Essa é a mensagem principal, né? De que a vida sempre tem um sentido, de que o sentido sempre pode ser encontrado e que em meio ao sofrimento nós somos desafiados a uma atitude que pode representar o quê? Uma conquista, como ele gosta de dizer, transformar a tragédia em um triunfo. E segundo Frankl, essa é uma das distinções entre animais e seres humanos, por exemplo. O animal, quando sofre, para ele o sofrimento é um fim em si mesmo. O ser humano tem essa capacidade de dar um significado para o sofrimento e, assim, em algumas situações, superá-lo e, em outras, quando não for possível superá-lo, suportá-lo. E, assim, também encarar isso de cabeça erguida, como ele vai nos dizer. Agora, conforme eu falei agora há pouco, quando ele foi aos campos de concentração, ele disse o seguinte, que na perspectiva que ele passou a ter ali, e essas ideias já estavam bem elaboradas quando ele foi para os campos de concentração, ele já estava ali
com alguma produção, inclusive levou o manuscrito do seu primeiro livro escondido no bolso de um casaco ali, perdeu o manuscrito do seu primeiro livro em meio ao campo de concentração, e lá mas ao mesmo tempo ele disse que se via desafiado a viver aquilo que ele mesmo ensinava. E na experiência dele, isso é uma coisa que muito interessante, a gente vê algumas coisas que o ajudaram na superação do sofrimento. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Por quê? Porque, obviamente, né, embora numa proporção menor, acho que nenhum experimento de sofrimento da história da humanidade se comparou ao que foram os campos de concentração dos nazistas. Talvez só aqueles experimentos similares, né, aquelas outras prisões também, enfim, que no decorrer da história reproduziram aquelas condições de desumanidade. Mas, naquela situação, ele encontrou ali também recursos que o ajudavam. E a gente vive hoje um momento de sofrimento em escala mundial. Não pode ser possível que a morte, né, de mais de 1 milhão de pessoas seja encarado como algo normal. E se fala muito da expressão, não é? O novo normal. O novo normal não existe, porque em um mundo onde nós somos obrigados a nos conformar com a morte de 1 milhão, e já passou de 1.300.000 pessoas, se eu não me engano, em cerca de alguns meses, em hipótese alguma a gente pode chamar isso de normal. Se nós chegarmos a esse ponto, é sinal de que a humanidade como um todo, e a dignidade humana já não parece ser algo assim tão valioso para nós. Então a gente precisa, acho que, olhar o tempo todo para isso, fugir desse sofrimento, se pudermos, né, fazendo isolamento, usando as medidas de proteção, as máscaras, as medidas de higiene, enfim, o máximo possível. Mas ainda que a gente consiga superar isso, isso não apaga o mal que foi trazido sobre a humanidade como um todo, da qual nós fazemos parte. Então, de certa forma, também nos atinge. Ainda que você possa não ter sofrido com isso, né? Ou não conhecer, não ter ninguém próximo que sofreu com isso, mas ainda assim isso te atinge, porque você faz parte dessa humanidade. É um pouco de cada um de nós que perdeu a vida por conta disso tudo. E então, mais do que nunca, é necessário que a gente tenha um olhar para esse sofrimento e a gente consiga extrair um significado dele, até mesmo para que nós sejamos capazes de suportá-lo. Curiosamente, no início de maio, saiu uma reportagem no jornal New York Times, onde a escritora falava exatamente que uma das ideias que poderiam ajudar as pessoas a lidarem, lá naquela ocasião eles estavam no pico, não é, da enfermidade em Nova York, uma das coisas que poderiam ajudar seriam as ideias de Viktor Frankl e da busca por um sentido em meio ao sofrimento. E eu vou compartilhar na sequência aqui com vocês quais foram essas atitudes que o ajudaram. E, eventualmente, a gente consegue extrair também algumas coisas úteis para nós enquanto nós estamos passando pelo nosso sofrimento e compartilhar isso com as pessoas e que são estratégias que podem ser úteis até hoje. Então, quais são esses elementos da superação? Isso eu extraí de um artigo de uma revista de logoterapia chamada Logos Existência e que foi publicado em 2012. Bom, em primeiro lugar, Frankl dizia que recorria ao amor, a experiência do amor, como algo que lhe dava forças para continuar lutando. O amor que ele sentia por sua família e a sua esposa, que no final ele acabou perdendo, mas ele não sabia disso porque estavam separados. Então, mesmo sem saber se estavam vivos ou não, essa atitude de amor o ajudava a ter forças para ele mesmo sobreviver, para que ele mesmo, o anseio dele era sair dali
na expectativa de poderem reencontrar alguém. O que não aconteceu, a única pessoa da sua família que ele conseguiu reencontrar foi uma irmã, e muitos anos depois ainda, porque ela acabou fugindo para a Austrália, mas perdeu pai, mãe, irmão, a esposa perdeu uma gravidez no meio disso tudo, então um sofrimento muito grande. Ele vai dizer que o amor é a meta mais elevada e essencial a qual se pode aspirar o ser humano. E a plenitude da vida humana está no amor e se realiza através dele. E certamente, eu acho que como muitos aqui, tem muitas pessoas que a gente ama, que a gente tem evitado conviver nesses últimos dias. Principalmente aqueles que têm ali os seus pais, os seus tios, os seus amigos mais idosos, que fazem parte de um grupo de risco, a gente tem evitado. E não é fácil, não é? Ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses sem ver o pai, sem ver a mãe, sem ver alguém que você ame. Mas tudo isso pode ser suportado se nós lembrarmos constantemente que é por uma atitude de amor que nós estamos fazendo isso. E às vezes você mesmo pode dizer assim, olha, eu nem sinto que eu precisaria me isolar tanto, porque eu não estou no grupo de risco e nada do tipo, mas às vezes você convive com alguém dentro da sua casa que está, e por amor a essa pessoa, você também abre mão de uma série de situações agradáveis da vida, que a gente aos poucos está até voltando a usufruir, mas que para muita gente ainda não é nenhuma possibilidade. Por quê? Porque a gente quer se preservar. Então, e eu vou dizer mais, todas essas pessoas que têm trabalhado, os profissionais de saúde, os cientistas, e têm se exposto e trabalhado mais do que nunca buscando uma solução, isso não é feito apenas porque eles têm uma carreira. Isso é feito também como um ato de amor pela humanidade e que vai beneficiar bilhões de pessoas. Então, o amor é uma das primeiras formas que a gente vê que nos ajuda a encontrarmos um significado em meio ao sofrimento. A segunda experiência que ele vai dizer, a segunda forma é a vivência da natureza. E mesmo em meio àquela situação terrível, né, as situações terríveis nas quais ele passava, ele diz que esperava muitas vezes o momento do entardecer no bosque, voltando dos trabalhos forçados de um dia inteiro, e contemplar o sol se pondo, a noite chegando, era suficiente para dar a ele o sentido para aquele dia. Vocês veem aí uma foto ao lado, Frankel era também um alpinista. Era o esporte que ele praticava desde pequeno e praticou até quase os seus 80 anos de idade, de tanto que ele gostava de fazer isso. Ele disse que olhava para as montanhas, né, da Europa, conforme ele ia sendo transferido de um lugar para o outro, e ele sonhava em poder mais uma vez estar ali. E isso o enchia de esperança e o ajudava a se fortalecer ainda mais. A vivência da natureza, e aos poucos, né, a gente tem tido a possibilidade de sairmos um pouquinho, de irmos para o campo, de irmos para um parque, de andarmos à beira de uma praia, de uma lagoa, de um rio, e nos alimentarmos daquilo. Essa experiência, sim, e olharmos, a natureza nos ensina muito. Então, a gente vê o quanto os ciclos da natureza, às vezes, trazem uma destruição até mesmo para que depois ela se reconstrua. E assim é a vida também. Se nós olharmos para isso, certamente nós podemos conquistar ali, né, nessa experiência, forças para suportarmos o momento em que vivemos. Além disso, ele vai falar da experiência da arte. E mesmo nos campos de concentração, ele diz que os presos reuniam-se nos poucos momentos livres que eles tinham para recitar, cantar, recordar peças de teatro, eventualmente havia alguns instrumentos musicais e como a gente sabe, a gente vê nos filmes, né, muitas pessoas com um talento assim, que eram dos grandes músicos da época, dos grandes artistas, foram parar nesses campos de concentração. E eles usavam a arte
há uns tempos atrás, né, muita gente questiona o valor da arte, né? Muita gente diz que é desperdício, que o Estado ou que as pessoas gastem dinheiro com a promoção de arte, com a promoção de filmes, de peças de teatro, de eventos musicais ou do ensino dessas coisas, né? E daí alguém escreveu o seguinte no início, né, desse processo todo de pandemia, e o quanto nós não recorremos à arte para suportar aos filmes, aos seriados, aos livros, às músicas, não é verdade? E o quanto essas coisas têm nos alimentado nesses dias. Nos dias mais difíceis, principalmente, às vezes você pega ali a leitura de um bom livro, assistir um filme, um documentário interessante, e a gente esquece um pouco o que está acontecendo. E alguém escreveu assim, para quem não dava valor para a arte e para os artistas, acho que agora entendeu a importância da arte para a vida humana. Como nós sobreviveríamos esses dias sem arte? Certamente seria muito mais difícil. E então a experiência artística, e isso independente da sua capacidade, para cantar não precisa cantar bem, basta querer cantar. Para desenhar, para pintar, você também não precisa ser um artista. E essas experiências, ele diz que ajudavam as pessoas a suportarem a provação, o sofrimento, e certamente nos ajudam até hoje. Uma outra coisa interessante que ele conta, e acho que isso tem uma associação até com a questão da arte, é o sentido, o significado do humor. Mesmo naquela desgraça humana na qual eles estavam imersos, de vez em quando eles contavam piadas e riam de alegria. Por exemplo, quando ouviam as sirenes que anunciavam os bombardeios, porque isso significava que eles iam poder parar de trabalhar. E essa é uma capacidade humana também, de nos distanciarmos um pouco da miséria que nós estamos vivendo e olharmos com uma pitada de humor para isso. E felizmente eu diria que nós vivemos em um país bem-humorado. Podemos ter muitos defeitos, mas ninguém pode nos acusar de falta de humor. A gente faz piada com tudo, não é? Então, em meio às vezes às dificuldades e com relação a esse sofrimento da pandemia, a gente vê aí os memes proliferaram, não é? Proliferaram-se. A gente encontra memes de tudo. E isso às vezes nos traz um pouquinho de distração, de alegria e mais, nos ajuda a encarar a realidade que é dura com um bom humor. E quando o bom humor está ao nosso lado, a gente tem uma ferramenta a mais. Outra coisa assim que alguém pode dizer assim, mas isso não é humor, como que eles riam disso? Mas naquela situação, ele diz, de tantos contrastes, era o que lhes restava. Então, por exemplo, muitas vezes quando eles eram transferidos de um campo para o outro e eles iam para o primeiro banho, e quando eles ligavam os chuveiros e caía água gelada, eles davam risada e brincavam, não é? Porque a ironia era que não havia saído gás e havia saído água. Então a gente precisa cultivar o bom humor. E é claro, né, a gente vive numa época onde a gente também tem descoberto que muitas das coisas que a gente achava graça por muito tempo, na verdade, são ofensivas. Então, para que seja engraçado, tem que ser engraçado para todos, não só para um. Mas ainda assim, uma pessoa que tem ali essa capacidade, muitos humoristas, eles têm essa inteligência de trazer à tona o bom humor, a graça das situações sem ofender ninguém. E acho que isso, de fato, nos ajuda. Além disso, Frankl vai nos falar que uma das coisas que lhe ajudou bastante foi se apegar ao sentido do seu passado, como se fosse um grande baú de recordações. Não para ficar preso ali, não é para ficar se apegando e chorando pelo passado, mas para poder suportar a pobreza espiritual do aqui e agora, enriquecendo-se com as vivências anteriores. E a gente pode fazer isso nesses dias, né? E a gente hoje, né, nessa situação que vivemos, mas a gente pode lembrar de um passado recente, 1 ano atrás, 6 meses atrás, 2 anos atrás, das coisas boas que fazíamos, dos amigos que encontrávamos, de uma viagem, de uma situação
agradável que a gente teve, e hoje em dia a gente tem foto de tudo ainda por cima, né? Basta rolar ali um pouquinho o nosso arquivo do celular e a gente já tem acesso a essas memórias, e isso deve nos alimentar, sim, isso deve nos inspirar, para nos lembrarmos do quê? De que as coisas nem sempre foram assim como elas são e de que elas não vão ser assim para sempre. Depois de uma tempestade, por pior que ela seja, por mais que ela aparente ser algo que não vai passar nunca, chega uma hora que ela acaba. O sol brilha novamente. Quando a gente está no litoral, é bom de enxergar isso, né? Porque às vezes vem aquela tempestade, do mesmo jeito que ela vem, ela vai embora e a gente começa a ver o céu limpando no horizonte, o sol brilhando. E assim é a vida humana também. Essa tempestade que nós estamos passando está sendo longa, está trazendo muito sofrimento para a gente, mas ela vai passar. E quando nós nos lembramos do passado, das experiências positivas, das coisas boas que nós já vivemos, isso nos ajuda também a suportarmos as dificuldades que encaramos no presente. Outra atitude interessante que Frankl tinha, mesmo em meio àquela situação, era a vivência da espiritualidade, da sua religiosidade. Ele era um judeu praticante, como vocês veem aí na imagem ao lado, né? Todo paramentado com as vestes que são usadas em alguns serviços religiosos, com seu tefilim ali sobre a testa e sobre a sua mão esquerda, se você olhar ali detalhadamente. E ele diz que orava todos os dias, sempre que era possível. E eles também rezavam em grupo e cantavam os salmos em hebreu. Nem todos os presos eram judeus, e muitos cristãos também acabaram sendo presos nos campos de concentração, até mesmo porque se posicionaram contra, né, o nazismo. E esses cristãos também oravam as suas orações e buscavam. E Frankl vai dizer que a oração é um diálogo íntimo com o mais íntimo dos amigos. E isso não depende de qual seja a sua denominação, a sua tradição religiosa. Essa busca pelo transcendente, ela pode existir em qualquer uma das denominações, em qualquer uma das tradições religiosas. Então, ele não está falando da religião dele, mas ele está falando da busca como um todo. E eu comentei com vocês, né, que ele tinha ali o seu casaco, onde estava escondido ali dentro o manuscrito do seu livro, e ele perdeu isso e recebeu um outro casaco depois de um prisioneiro que havia sido morto. E a hora que ele coloca a mão no bolso desse casaco, ele tira de lá um papelzinho onde estava escrito o Shema Israel, uma oração importante para os judeus. E ele diz que ao ler aquilo falou: olha, é isso que eu preciso viver, é isso que vai me sustentar. Então, para aqueles que têm fé, com certeza a fé é um dos recursos, a vivência da espiritualidade. Como diz Gilberto Gil, não é? Vou andar com fé porque a fé não costuma falhar. E acho que muitos de nós estamos recorrendo à fé nesses dias para suportarmos as dificuldades que enfrentamos. Outra atitude que ele vai colocar como importante era o que ele chamava ali da vivência da solidão, mas eu diria que assim, não é bem a solidão, é mais o que nós chamaríamos de solitude. E o que seria essa solitude? Os breves momentos, ele fala, onde podia se recuperar algo da sua intimidade e privacidade. Ele diz assim, pois justamente, olha que coisa curiosa isso, justamente para essas pessoas sensíveis, intelectual e culturalmente ativas, aquelas que tinham essa capacidade, né, de se fechar em si mesmas de vez em quando e de nesses pequenos momentos, né, recuperar essa privacidade, essa intimidade, permanece aberta a possibilidade de se retirar daquele ambiente terrível para se refugiar num domínio de liberdade espiritual e riqueza interior. Essa é a única explicação para o paradoxo de que, às vezes, justamente aquelas pessoas de constituição mais delicada conseguirem suportar melhor a vida num campo de concentração do que as pessoas de natureza mais robusta. Em outras palavras, né, ele está dizendo ali para a gente que quando alguém exercitava isso de
de quando em quando, essa pessoa se fortalecia. E essa é uma atitude que nós podemos ter nesses dias também. A gente fala em isolamento social, mas nem sempre ficar trancado dentro de casa significa que nós estamos conseguindo vivenciar a solitude. E a solitude, o desenvolvimento dessa capacidade é algo importante, né? Estarmos com nós mesmos, ficarmos bem com nós mesmos, pensarmos na nossa vida, refletirmos sobre o nosso papel nesse mundo, sobre os planos para o futuro, uma vez que a gente está cultivando muitos aí nesses dias, então isso também pode nos fortalecer. O grande lema de Viktor Frankl era: apesar de tudo, dizer sim à vida. Porque quem tem um porquê, e aí ele citava essa frase que originalmente é de Nietzsche, quem tem um porquê é capaz de enfrentar qualquer como. Quando ele volta para Viena, ele diz que foi a primeira vez em toda aquela situação aonde ele questionou se valeria a pena continuar vivendo. Ele mesmo questionou isso porque ele havia perdido tudo. E aí, em uma conversa com um amigo, ele vai dizer assim: olha, se eu passei por tudo isso, se eu superei tudo isso, é porque algo deve estar reservado para mim. Deve existir uma missão para a minha vida. E, de fato, existia. A partir dali, ele reconstruiu os seus primeiros livros, escreveu o livro Em Busca de Sentido, que tem ajudado milhões de pessoas ao redor do mundo, fortaleceu e desenvolveu mais a sua teoria psicológica, que também é uma ferramenta para tantas pessoas, atuou por mais 25 anos como professor na Universidade de Viena e diretor da clínica universitária de neurologia, e depois disso saiu viajando pelo mundo e ensinando as suas ideias ao redor do mundo inteiro, em mais de 200 universidades ao redor do mundo, tendo falecido em 1997, com 92 anos de idade, sendo que a sua última aula foi lecionada em 1996. Então, até o final, ele ainda estava ali ativo e falando da importância de, apesar de tudo, se dizer sim à vida. Acreditar nas possibilidades de mudança, depositar as esperanças no amanhã e, assim, encontrar um sentido em meio ao sofrimento. É exatamente isso que nós estamos podendo experimentar nesses dias. Eu vou pular aqui para essa última imagem, que mostra ele aqui já no final da sua vida, um sobrevivente, alguém que viveu a sua vida para nos ensinar sobre... E ele dizia o seguinte, que o grande objetivo da sua vida, o grande sentido da sua vida era o de ensinar, ajudar as outras pessoas a encontrarem um sentido para as suas próprias vidas. Essa é a mensagem da logoterapia e essa é a importância de termos um sentido para a vida, ainda mais em situações, em dias como esses que nós estamos vivendo. Eu vou deixar aqui para vocês, caso vocês tenham interesse em conhecer um pouco mais sobre isso, os meus endereços eletrônicos ali, principalmente vocês veem aqui o Instagram e o YouTube e o canal do YouTube, onde eu tenho compartilhado ali constantemente muitos conteúdos sobre logoterapia, sobre a vida e a obra de Viktor Frankl, porque eu sinceramente acredito que essa é uma ideia, uma mensagem, uma teoria que pode contribuir muito para uma melhoria de vida do indivíduo contemporâneo e em tempos de sofrimento, mais ainda. Agradeço ao convite da doutora Cristiane, que tem aí acompanhado o meu trabalho, e eu vejo o trabalho dela, ela compartilha muitas coisas interessantes também, que ela vai estudando, não só de logoterapia, né, mas de outras áreas também da psicologia e do desenvolvimento humano que ela gosta. E ao doutor Alberto, que me recepcionou aqui, a todos vocês que assistiram, obrigado pelo tempo que vocês dedicaram e eu espero que tenha sido útil e despertado um pouco mais o interesse de vocês em conhecer a vida e a obra de Viktor Frankl. Alberto. Oi. O doutor Alberto.
Então, aqui o pessoal está no chat, o doutor Alberto falando aqui, ótima palestra, não conhecia a logoterapia, achei interessante. Excelente, muito bom. Alguém está perguntando se pode disponibilizar os slides, sempre tem essa pergunta, né? Sempre tem, eles vão estar junto no YouTube. Você E vai ter quando acesso a todos eles. A gente já combinou aqui de deixar disponível no YouTube. Alberto, esse nome, Cristiane, logoterapia, de onde vem? É do logo, do imediato, da coisa do... Não, vem do grego logos, que é um Sim, termo que tem múltiplas, né, traduções, mas o uso que ele faz é de logos enquanto sentido, enquanto significado. sentido, certo, Então, certo. a logoterapia seria a terapia Do através do sentido. significado, a cura através do sentido. Essa é a ideia. doutor Alberto, se o senhor puder indicar assim uns 3 livros para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a logoterapia, o seu Se contato do aprofundar. Instagram e do YouTube, quem quiser assim acompanhar, tem muito vídeo de conteúdo de primeiríssima qualidade, assim, de Olha, Múltiplo fato. Sentido é um grande livro que eu acho que vale a pena todos lerem. E tem um livro interessante também que acho que até para quem ainda está dando os primeiros passos no assunto pode ser útil, que é O Sofrimento de uma Vida Sem Sentido. E vou deixar aqui também no Instagram, para quem quiser acompanhar ali, tem conteúdo o tempo todo, né? E no YouTube também, enfim, a gente tem vários cursos online, tem uma comunidade com aulas ao vivo toda semana, os conteúdos ficam disponíveis. Esse é o Instagram, e no YouTube você pode procurar ali Dr. Alberto Neri, e vocês vão encontrar também bastante conteúdo semanalmente, tem aulas ao vivo, então tem muita coisa legal ali que, para quem tem interesse, vai conseguir já descobrir muito sobre a logoterapia. Acho que toda quarta-feira tem aula ao Toda vivo. quarta-feira às Toda 19 horas. quarta-feira às 19 horas. Toda quarta-feira às 19 horas tem uma aula ao vivo, assim, é muito bacana. Eu particularmente recomendo. E quem não puder estar ao vivo, né, pode seguir também depois. Então, assim, esses livros e os conselhos que já foram dados, assim, eu agradeço a oportunidade mesmo de ouvi-lo aqui conosco e abrir esse canal para que os colegas possam conhecer um pouco mais sobre a logoterapia. Como o senhor bem disse, é algo que é acessível a todos, Sim, né? sim, com Logoterapia certeza. para todos, como foi Pode ser útil para qualquer pessoa, né? para qualquer Tenho pessoa. certeza disso. Doutor Alberto, o Alberto Santos, quer fazer alguma pergunta? Não mais, eu quero somente elogiar as palavras, o trabalho que o doutor Alberto nos expôs nessa tarde, dizer da gratidão por nos mostrar, de fato, um novo sentido para a vida nessa época que estamos vivenciando. Mostrar que nós podemos tirar de tudo isso que estamos passando algum sentido para a nossa vida daqui para frente, né? Através do amor, da vivência da natureza. Eu tenho mesmo, Alberto, trazendo para o lado prático, eu tenho um sítiozinho aqui perto, que eu tenho procurado fazer, instalei internet, procurado fazer o meu trabalho em alguns dias da semana lá, porque, de fato, você tem o alento de ouvir o canto dos pássaros, de sentir a brisa, né? Com mais facilidade do vento, de ver o verde com mais proximidade. Tudo isso, de fato, tem feito com que eu passe esse período sem nenhuma agressão ao meu psicológico. Essas experiências de arte também, as pessoas usarem, já que nós não podemos ir ao teatro, vamos assistir uma peça, né? Durante a semana, assistiram uns documentários sobre determinadas obras de arte, não é? E também os programas de humor, como você falou, porque a vida também tem que ser um sorriso, Sim. né? E tudo isso vem com o amor. E a vida com um sorriso, ela se torna muito mais leve, muito mais fácil de você poder suportá-la. E trazer também a lembrança desse passado gratificante que nós vivenciamos, como você disse muito bem, na expectativa de que possamos
também trazer novas lembranças daqui para frente, fazer com que novas lembranças também sejam histórias para nós. E é evidente que a fé em qualquer Deus, como você disse, em qualquer pessoa, em qualquer coisa, isso faz com que a gente sempre fortifique o nosso espírito. Muito obrigado a você por nos relembrar desses motivos para nós termos um sentido para a vida nessa tarde. Agradecer a Cristiane, com certeza que teve o dedo dela na sua indicação, como sempre, muito feliz dessas indicações para nós. Agradeço aos dois, penhoradamente, a oportunidade de estar com vocês nessa tarde. E aos colegas que nos assistiram, né, Cris? Isso, obrigada a todos que dispensaram um pouquinho do seu tempinho para a gente, doutor Alberto. Obrigado, então. Mais uma vez, deixo aí minha saudação e encontro vocês aí nas redes sociais, quer dizer, meus contatos ficaram aí. Precisando de algo, estou à disposição. Vamos esperar que a pandemia acabe logo para nos permitir trazer você pessoalmente à Bahia para você aí sim, conversar conosco mais próximo. Sexta-feira, porque eu já fico fim de semana, aproveito aí para passear por Salvador. Não, mas todo paulista só gosta de vir aqui na sexta-feira. Tá certo. Ou se não, se obrigado. Na quarta, eu já tenho uma desculpa para passar a semana inteira, né? Talvez seja melhor. Muito obrigado, doutor Alberto. Até. Obrigada, tchau. Tchau, tchau, tchau.